Fala pessoal, sejam bem-vindos novamente. Estamos aqui no segundo episódio com o Dr. Fabrício Pagani, trazendo mais informações sobre luxação de patela. Se você não assistiu o nosso primeiro episódio, corre no nosso canal, o vídeo já está lá e vamos continuar com esse nosso assunto muito interessante com muita novidade. Então, uma coisa que a gente tem que ter em mente, que é a principal, que tem sido a atualidade, é tirar o foco da patela, pensar nessas outras causas, nas outras articulações desse membro, né? Mas aí tem uma coisa importante. Quais são os exames que são feitos, que podem ser feitos hoje em dia, no resumo assim, para chegar a um diagnóstico, a uma conclusão da causa dessa luxação? Tá. O exame ouro hoje é a tomografia. Isso. É o exame que melhores resultados a gente tem para o diagnóstico. Porque muitos posicionamentos radiográficos, muitas vezes, eles não são possíveis de uma forma tão fácil, tão simples. Um dos exemplos é quando a gente vai medir, por exemplo, se essa parte proximal do fêmur é ela que está torta. Então a gente tem que fazer um posicionamento radiográfico, vou botar aqui para a câmera. A gente tem que fazer um posicionamento que é mais ou menos esse daqui. Agora vamos pensar isso num paciente, não num ossinho na minha mão. Uhum. Então é um posicionamento que eu não vou falar que é impossível, mas ele é muito difícil de ser feito. Ele é tão difícil de ser feito que no próprio livro que trata esses desvios, do Dr. Paley, que é a grande referência, ele foi feito com um osso retirado de um cadáver e o osso sozinho, para mostrar esse posicionamento. Porque ele não é tão simples de ser executado. Dá para executar? É óbvio que dá para executar. Mas ele não é tão simples de ser executado. Então essa é uma das posições, por exemplo, que são muito difíceis. Né? Então a gente, por exemplo, tem alguns posicionamentos, é muito frequente a pessoa radiografar a perna inteira. No momento que a gente radiografa a perna inteira, eu não estou analisando cada osso com ele mesmo. Então, a quantidade de exposições radiográficas necessárias para o estudo de luxação patelar, em termos de custo, por exemplo, ele é muito parecido com o custo da própria tomografia. Nossa. E aí, na própria tomografia, a gente consegue, depois da tomografia, fazer uma reconstrução 3D. Independente de estar aqui, pode estar no computador. Eu consigo fazer uma reconstrução 3D no computador e posicionar agora as minhas radiografias com uma eficiência muito melhor. Então, a tomografia ela é real hoje, ela está mais acessível na veterinária? Sim, nós temos empresas de ótima qualidade do Espírito Santo que executam. Em outros estados também? Em outros estados também. Eu já precisei de mandar paciente para fora do estado quando existiu a necessidade da impressão 3D. Porque os equipamentos que a gente tem no Espírito Santo, infelizmente, eles ainda não têm o detalhamento, ele não consegue captar as imagens com tanto detalhe a ponto de a gente conseguir imprimir tão perfeitamente uma perna. Então, os equipamentos eles são suficientes, que a gente tem mais do que suficientes para o diagnóstico, mas realmente para impressão 3D ainda não são suficientes. Mas casos de necessidade da impressão 3D... São mais raros. São mais raros. Qual outro exame diagnóstico que pode ser utilizado para caso da luxação de patela? Bom, então vamos lá. Aqui no estado, inclusive, eu faço sempre uma indicação muito frequente e eu tenho percebido que isso tem aumentado e os colegas têm aprendido também a solicitar, quando eu falo os colegas dos clínicos, né? A ultrassonografia articular. Eu gosto muito do exame. Por que eu gosto do exame? Ele, apesar de um exame que é operador dependente, depende do colega que vai executar, ele ter a especialização na área, a gente tem que entender que algumas alterações ele não vai conseguir de fato perceber, mas muitas das alterações que a gente não consegue perceber nem na tomografia, a gente consegue na ultrassonografia articular. Lesões mais suaves, mais sutis, alterações do líquido sinovial, né, inflamações nos músculos circunvizinhos a uma articulação, o espessamento da própria cápsula articular. Então a gente consegue na ultrassonografia perceber que essa articulação está alterada, muitas vezes antes de captar nos exames tradicionais, seria a radiografia. Eu ia falar, né? Eu acho que é um ótimo exame, então, para ser utilizado
para identificar o início do Sim, problema, né? exatamente. Uma outra coisa que a gente, né, os trabalhos têm demonstrado pra gente, os trabalhos científicos, é que quando a gente consegue detectar por meio radiográfico, na verdade por qualquer exame de imagem disponível na rotina, né, vamos colocar a própria ultrassonografia, a gente já muitas vezes tem lesões que a gente não consegue voltar no tempo e desfazer essa lesão. A gente consegue frear essa patologia, que é muito importante, a gente tentar diminuir o processo degenerativo, né? Mas muitas vezes a gente não consegue mais eliminar aquela lesão que já aconteceu. Então, a ressonância magnética, por exemplo, né, ela é hoje o exame que melhores resultados você tem para pegar esses exames precoces. Só que é mais difícil de conseguir. Muito mais difícil. No local para fazer de alto campo fazer mesmo a gente não tem, às vezes, nem em qualquer centro. Nem São Paulo tem, Rio de Janeiro tem, mas não é em qualquer ressonância também que consegue pegar. Ainda não encontra com facilidade, mas em breve eu acho que tomara, né? A gente faz votos e gostos de que isso aconteça dentro em breve, né? Para melhorar esse diagnóstico. Então, a gente percebe que tudo que vier de uma forma positiva a antecipar esse diagnóstico, a melhorar a acuidade dessas informações para que a gente consiga trabalhar melhor, não apenas no que clinicamente a gente já está observando, né? Porque muitas vezes a gente tem que palpar melhor as informações, melhorar essas informações. Tem que pensar que muitas vezes não são ortopedistas que estão fazendo essas avaliações e esses diagnósticos. Então, à medida que a gente consegue popularizar para que todos os médicos veterinários, os clínicos gerais, estejam ali na rotina utilizando os exames que melhoram essa acuidade, é muito melhor para os pacientes. A gente percebe que tem muita negligência na coisa do esperar, na coisa do isso aqui não precisa ainda, né? Então é muito frequente na luxação patelar, aquela luxação que o paciente só estica a perna, volta para o lugar, ou aquela luxação que o paciente ficou bem com um analgésico anti-inflamatório. Isso vai sendo cuidado assim. Vai largando. Aí piora lá na frente. E piora lá na frente. E agrava lá na frente, né? A gente conversou muito hoje aqui, então foram sobre as causas, sobre o que acontece, né, com as alterações. Agora, o tratamento, né, foi identificado. Os tratamentos. Bom, tem tratamento por suplementação. Sim. Tem então, por vamos cirurgia, lá. Né? Existe a luxação grau 1, que é aquela que só sai do lugar quando a gente força. Esse tratamento ele é conservador. Tá. Por excelência, esse tratamento não vai passar pelo tratamento cirúrgico. A gente não pode negligenciar de entender que ele está acontecendo. Mas, esse paciente, muitas vezes, uma suplementação, fisioterapia. Eu tenho inúmeros casos, onde a gente fez, né, um tratamento conservador e os pacientes estão muito bem obrigados, né? Tem até um caso de uma luxação grau 2, que já seria teoricamente cirúrgico, onde a gente instituiu o tratamento conservador, tem 2 pacientes, inclusive, instituiu o tratamento conservador, a gente não tinha desvios importantes, não tinha nenhuma alteração física que justificasse aquela patela não voltar para o lugar. Ela saía e só voltava com a manipulação. Mas a gente insistiu e esses pacientes, apesar de ter tecnicamente a indicação cirúrgica de tratamento, nós fizemos o tratamento conservador com sucesso. A gente pode prometer isso para todos os pacientes? Não. Inclusive, a gente tem que tomar cuidado para que isso não piore o quadro clínico. Importante fazer o acompanhamento também. Exato. Quando vai fazer um tratamento conservador, tem que fazer o acompanhamento. E o tratamento conservador não é vou esquecer que aquilo acontece. A gente está falando de um problema articular, de um problema que nutre a articulação, e qualquer inflamação atrapalha essa nutrição, e que se eu atrapalho a nutrição, eu pioro a agressão. Então, isso é tratamento para a vida. Uma vez identificado. Exatamente. O que eu dou como exemplo, né, para as pessoas, a gente tem um carro e vai fazer a manutenção desse carro. De tempos em tempos, a gente vai lá trocar o óleo desse carro. De tantos em tantos quilômetros, ou com o tempo, você vai lá trocar o óleo, porque ele passa a ficar menos viscoso, lubrificar menos, causar mais atrito e desgaste no motor do carro. Você vai lá e tira aquele óleo velho e bota um óleo novo.
Só que no cachorro, Não tem como trocar o óleo, não- assim, né? ele troca, mas ele troca o óleo com o carro andando. É. Então é durante o uso, é durante a vida é que esse óleo vai sendo substituído. E quando a gente não cuida dessa articulação, controlando os processos inflamatórios que são comuns e vão acontecer. Então é frequente, é importante a gente entender que o cão com doença articular, ele vai ter normalmente pelo menos 2 a 3 crises durante um ano. Essas crises, se controladas sabidamente, vai ser crises curtas, crises menos prolongadas, né, de Menos tempo, intensas, menos né? intensas, e que o paciente vai voltar a ter uma vida boa. Sim. Se a gente não cuida destes momentos, a gente vai ter novamente uma piora. Então, Então, no caso de um tratamento desse conservador, ele inclui aí controle do peso do animal, muito importante. né? Eu vou entrar aí, vai lá, É. continua que eu vou voltar ali. O controle do peso, uma suplementação Sim. para facilitar a produção desse líquido sinovial, não é isso? Isso. Então, no tratamento conservador, que vai precisar para o tratamento cirúrgico também, tá? Sim. O tratamento cirúrgico não dispensa o conservador. Os dois têm que andar juntos, sempre. Mesmo quando eu falo esse não vou operar, eu tenho que ter uma avaliação cirúrgica desse paciente. Porque a decisão de não operar também é uma decisão do cirurgião. Sim. Entendeu? Então o cirurgião tem também Se que ele no dec- paciente se ele não decide vou... se ele decide por não operar, ele tem que estar embasado nisso daí. Por que é que eu não vou vai operar? Entendeu? Então o cirurgião tem que decidir, inclusive. Né? Diz-se que os bons cirurgiões, eles são exatamente aqueles que sabem quando não operar. Né? Então, os dois tratamentos, eles não são um dispensa o outro. Sim. Não existe tratamento, não existe medicina, independente de ser veterinária ou humana, alternativa. Existe a integrativa. A alternativa é quando eu não vou fazer uma coisa, eu vou fazer outra. A integrativa é quando eu vou fazer as duas coisas. Ah, tá. Eu vou aproveitar o benefício de um com o benefício do outro. Ou, neste momento, eu vou fazer uma coisa, eu interrompo a outra, e daqui a pouco eu volto para essa, eu vou para aquela. Uhum. Entendeu? Então, isso é a integração das terapias, e isso é muito importante dentro da doença articular. A gente não pode esquecer, por exemplo, o tratamento fisioterápico. Para fortalecimento, não é isso? A gente, quando fala de fisioterapia, a gente pensa muito no fortalecimento muscular. Isso é importante? É muito importante. Mas as técnicas fisioterápicas, né, apesar de eu não ser fisioterapeuta, mas eu tenho feito alguns cursos dentro da área para conseguir entender, inclusive, o que a gente vai indicar para os pacientes. A gente tem técnicas anti-inflamatórias. Oh, que legal. Então, a gente tem técnicas que a gente pode diminuir a dor do paciente com técnicas de fisioterapia. A gente tem técnicas que melhoram a regeneração dos tecidos, como a laser terapia, por exemplo. Né? Então, a gente tem aplicação de toxina botulínica intraarticular. E tudo isso aí Pra tem controle de hoje dor. a ser acessível na veterinária. Acessível, isso é realidade. Isso não é assim, eu acho que vai acontecer, ou que isso acontece lá fora, ou em... Não, a gente está falando isso da nossa realidade. Legal. Então, é importante a gente entender que esses mecanismos, essas técnicas, elas existem, estão à disposição para que a gente saiba, que a gente possa utilizá-las. A gente não pode pensar na fisioterapia assim, não, eu já fiz o tratamento clínico, eu já fiz o tratamento cirúrgico, nada deu certo, agora eu vou mandar para fisioterapia, tipo assim, ó, o fisioterapeuta se vira. Isso não pode acontecer. Infelizmente, às vezes, ainda acontece em algumas situações, algumas pessoas indicam dessa forma. Né? Hoje, 100% dos nossos pacientes, eles têm indicação de fisioterapia. Já começa logo tudo junto, 100%, desde o início. 100%. São todos que vão procurar o fisioterapeuta? Não, porque muitas vezes o paciente fica muito bem obrigado, clinicamente, não se percebe mais aquilo que se queixava, e... Mas com o tempo reaparece. E o tratamento, porque o que é importante? A gente estabilizar o organismo para que essas crises que eu falei que acontecem 2 a 3 vezes, elas fiquem cada vez mais espaçadas. E curtas. E curtas, menos intensas, menos frequentes. Então, todo o trabalho de longo prazo é para que isso não aconteça. Não, ele vai acontecer, mas que seja menos intensa, mais curto, entendeu? Menos frequente. E as terapias integrativas, aí você tem a acupuntura,
né, a própria fisioterapia, com várias outras técnicas dentro dela, tecoterapia. Isso é legal, né? Assim, é legal a gente conversar. Desde a termoterapia. Então, eu acho isso muito legal a gente conversar, porque para muitas pessoas que estão nos ouvindo, nem imaginam isso na veterinária hoje em dia. E tem, né? uma coisa que eu falo sempre é que aí, tá acessível, então. Tudo que existe na medicina humana, tudo que existe na medicina humana, um dia passou pelos animais. Mesmo que a gente não utilize ainda na medicina veterinária, mas antes de ser testado em próprios seres humanos, foi utilizado antes nos testes na medicina veterinária, nos animais. Né? Então, onde médicos veterinários têm que fazer parte daqueles núcleos de pesquisa onde utiliza-se esses animais como modelos. Inclusive, tem muitos testes, muitos medicamentos, por exemplo, na fitoterapia é muito frequente. A fitoterapia, ela tem pouca utilização na medicina veterinária em comparação com a medicina humana. E muitas vezes a gente faz a extrapolação dos dados da medicina humana para utilizar na medicina veterinária. Inclusive por quê? Porque eles foram testados primeiro em cães, foram testados primeiro em ratos. E a partir dessa extrapolação desses animais para o ser humano é que foi feita a dose. Quantos miligramas por quilo? Qual é a dose que vai se utilizar? Começou na veterinária, né? Exatamente. Então a gente tem que entender isso. O próprio médico veterinário também tem que entender que essas terapias elas podem ser utilizadas, elas podem retornar, claro, sempre baseado em evidência, em ciência. Legal. E não porque eu vi que faz isso na medicina humana, eu vou fazer na veterinária sem embasamento. Não, de jeito nenhum. Mas é importante a gente entender que está disponível, que a gente precisa estudar, que a gente precisa buscar os grandes exemplos. Voltando para o joelho, eu dou sempre muito exemplo, isso no pós-operatório, por exemplo, da medicina esportiva. Então, na medicina esportiva, todo mundo, né, mesmo quem não gosta de futebol, sabe que acontece, o jogador vai entrar em campo, ele se aquece. Ele saiu de campo, teve uma lesão, primeira coisa, gelo. Isso é fisioterapia. Isso é termoterapia. Então eu vou aquecer uma musculatura, eu vou preparar essa musculatura, eu sei que eu vou ter uma exigência, eu vou preparar esses grupos musculares, ligamentos, para que receba impacto, necessidade de contração, de força, chegada de sangue naquela região, para que eu não tenha contraturas, não tenha cãibras. Então, isso é um aquecimento. Você não vai falar com o cachorro antes de passear, falar assim, fulaninho... vamos lá, vamos alonga aí. Isso aí, alonga aí, sai correndo aí. Tudo bem que é quase que um aquecimento, que na hora que bota a mão na coleira, aquela confusão, aquela agitação, e aí já começa o aquecimento, né? Mas para um paciente que está recém-operado, no joelho, por exemplo, ele não vai fazer isso. Então, compressas mornas. Ele está preparando aquela articulação para receber novamente aquele esforço. Voltou do passeio, gelo. Então, essa utilização simples pelo próprio proprietário, baseado na medicina esportiva. Que dá para fazer em casa tranquilo. Exatamente. Ele acelera o processo de regeneração, de recuperação desse paciente. Então, isso faz parte do tratamento. Ainda sobre o tratamento, a gente entrando em cirurgia, a gente tem inúmeras técnicas. É onde eu ia te perguntar. Sobre a cirurgia, a cirurgia vai depender muito do grau dessa luxação, né? O tipo de cirurgia que vai ser feito. O principal... Mas é algo complicado? Como é que é? Extremamente complicado. É negligenciado, inclusive, por muitos ortopedistas, a luxação patelar. Lembrando daquela sacolinha que foi deixada no cantinho. Então, direto a gente tenta buscar alguma coisa naquela sacolinha de volta. Por isso que a gente não jogou fora ainda. A sacolinha de conhecimento... De ontem. Até ontem, né? Até ontem, isso aí. Então, a gente vai... Volta e meia, a gente busca algumas coisas lá, porque ainda fazem parte do que a gente sabe fazer, né? Mas a gente tem que entender que, se nós não compreendermos os fatores físicos que fazem com que essa patela não esteja no leito dela, não esteja no lugar, e corrigir cirurgicamente o que fez com que ela saísse do lugar, a gente não vai conseguir. Então, existem técnicas mais antigas que simplesmente são baseadas em reconstrução desses ligamentos. Onde a gente amarrava a patela aqui, amarrava na marra e falava assim, você vai ficar aqui.
Mas se eu não tenho o sulco, essa patela não vai ficar ali. Então tem que fazer o suco. Exatamente. Aí, por exemplo, a gente tem umas técnicas, né? Você entrou numa exatamente agora. Existe a trocleoplastia, que é uma técnica ainda utilizada, mas considerada já numa fase de ultrapassagem. Eu acho forte falar ultrapassada, Sim. porque pode ter uma situação Que vai precisar. que você pode falar assim, não, neste paciente eu vou fazer a trocleoplastia. Então eu não estou aqui dizendo que não deve ser feita, que é um crime ser feita, de que não é errado fazer. Eu executo? Às vezes sim, dependendo da situação, dependendo da idade do paciente, às vezes como primeira possibilidade. Por quê? Quando a gente faz o que é a trocleoplastia? Tróclea é essa articulação, plastia é desenhar. Sim. Então eu vou redesenhar esse buraquinho. A gente tem as trocleoplastias mais antigas, que são simplesmente entrar com uma lima e fazer um buraco aqui. Isso é errado mesmo. Tá. Isso aí é Isso tecnicamente... muito bruto, muito antigo. Isso é tecnicamente errado mesmo. Apesar de ainda existir as limas de patela. Por quê? Porque eu pego exatamente a superfície que eu queria proteger, que é a superfície E articular, acaba com ela. eu mando ela embora. Eu cavo ela tanto aqui que eu chego no osso. Então esse joelho, o paciente vai sentir muita dor. Não vai ser pouca dor, não. É muita dor. E eu terminei de eliminar exatamente o que eu queria proteger. Então, essa trocleoplastia, ela não é mais executada. Ela não deveria ser mais executada. E existem as trocleoplastias que a gente chama de blocos. Que a gente corta a parte da cartilagem, eu tiro essa cartilagem, eu cavo embaixo dela e agora eu reimplanto a cartilagem nesse novo local que eu agora cavei. Porque aí o papel da cartilagem é proteger aquele osso de impacto, né? Então ele vai estar protegido. Porém, este corte que eu faço causa lesão. E onde eu causei lesão, cresce biquinho de papagaio. Cresce cicatriz. Mais um exemplo simples para as pessoas que estão acompanhando e entenderem. A prefeitura fez um asfalto novinho. Aí tá muito lisinho, perfeito, todo mundo anda e fala assim, nossa, como é que ficou bom isso daqui. Primeira chuva que dá, começa a abrir buraco. Daqui a pouco a prefeitura vem e faz aquela operação tapa-buraco. E bota aqueles pedaços de asfalto naqueles buracos. Por melhor que ela tente fazer, nunca fica lisinho de novo. Então você tem aquela superfície que você olha assim, no macro, não tem buraco, mas na hora que você vai passar com o carro, você vai chegar de perto, você vai ver que ela tem várias ondulações. E quanto mais chove, quanto mais operação tapa-buraco acontece, mais buraco fica. Aqui também é a mesma coisa. Então, na hora que essa articulação ela cicatriza, ela passa para essa operação tapa-buraco. E por melhor que seja a cicatrização, sempre fica uma rugosidade. Mas tem alguma saída para isso? Tem. A saída para isso que a gente tem utilizado bastante hoje em dia é a prótese. Eu até trouxe um outro modelo aqui. Cara. Muito legal, olha. Que a gente utiliza, que é a prótese, que a gente substitui. Então a gente remove aquela tróclea doente e bota uma tróclea agora substitutiva, uma prótese. Então essa prótese, ela faz com que a patela volte e se encaixe perfeitamente no local novamente. Né? Eu vou mostrar assim, que assim dá pra ver o... Teoricamente, a cirurgia até mais simples, vamos falar assim, por você não estar lesionando a cartilagem que vai... Eu acho muito ruim a gente menosprezar. Né? Porque se eu coloco essa prótese do tamanho errado, na posição errada, eu posso ter um problema muito mais grave. Se essa prótese eu coloco num filhote, por exemplo, lembra que eu falei que poderia fazer... O filhote cresce e eu tenho um tempo muito longo ainda. É uma técnica jovem, é uma técnica nova. A gente tem pouco tempo dessa técnica no mundo. Né? Eu, mas outros colegas do estado do Espírito Santo fazemos essa técnica. Não todos, mas alguns fazem a técnica. Somos da primeira turma que tem no Brasil. E isso aconteceu ano passado, ano retrasado. Bem recente mesmo. É muito recente, a gente tem poucos pacientes ainda. Então, não é uma técnica que a gente sabe como é que vai ficar o paciente daqui a 10 anos. Então, se a gente faz em um filhotinho,
a gente corre o risco de, num futuro, Precisar de nova intervenção. E se ele faz alguma alteração tal que eu não posso botar outra tróclea? Eu perdi a articulação. Então, eu não posso partir muitas vezes, é por isso que na própria medicina humana... Essa opção não pode ser dependendo logo, né? da situação, eu posso já ir de cara para ela. Eu tenho um paciente que já é adulto, eu já tenho um paciente que não tem a tróclea, ou eu tenho uma alteração tão grave nessa tróclea, que mesmo colocando essa patela no lugar, ela tem tanta operação tapa-buraco nela... Não, mesmo que ela fique, mas a presença dessa patela lá naquela tróclea cheia de alteração, cheia de artrose, causa muita dor. Muita dor, Então, quando a gente volta com essa patela para o lugar aqui, numa tróclea perfeita, lisinha, a gente tira com a mão, literalmente, a dor do paciente. Então, eu vou ter alterações, por exemplo, um paciente que já passou antigamente, não estou dizendo que foi errado, porque lá atrás... Eram outras técnicas. Outro conhecimento. Mas aquela tróclea, ela já tem tanta alteração física que não adianta eu mexer nos desvios aqui embaixo. Ah, mas eu percebi que o fêmur tá torto. Eu percebi que a tíbia tá torta. Não interessa. Se eu colocar essa patela no lugar, mesmo colocando a patela no lugar, ela tá fora do lugar, mas eu botei no lugar, ela não vai ficar, e se ficar vai sentir muita dor. Então, eu preciso de colocar uma prótese nesse paciente. Então, ela é uma execução relativamente simples. Tá. A execução, sem menosprezo à técnica, porque quando a gente, às vezes, o que precede a queda é o menosprezo do desafio. Né? Então, se a gente menospreza a cirurgia, a gente pode ter um problema muito sério. Né? Então, existem pontos onde a gente vai abrir. Então, por exemplo, eu tenho ligamentos que partem exatamente daqui, da inserção, da onde a gente vai cortar, e que se eu cortar esse ligamento, eu vou ter alteração no pé do cachorro. Ele não vai estender o pé. Contrair o pé, na verdade. É muito delicado, né? É muito delicado. Então, tecnicamente, não é tão difícil de executar. Entretanto, saber o momento de executar é que é difícil. Uma outra opção, sem ser essa intervenção cirúrgica, o que poderia ser feito também? Então, é como eu expliquei, né? Então, vamos supor que o que esteja fazendo com que a patela saia do lugar, vamos começar daqui de cima para baixo, é um desvio torsional. É o eixo. O eixo do fêmur. É o eixo do fêmur. O resto tá tudo torto. Perdão. Tudo certo. Tudo certo. O que tá torto é o eixo. Eu torci aqui, ó. Torci. E essa cabeça do fêmur, no momento que ela tem um grau maior, que a gente chama de anteversão aqui, ó. Eu puxei. Pensa na patela parada, ó. Na hora que eu puxei, a patela veio para fora do lugar. Então, existem técnicas simples também. Eu vou cortar a cabeça do fêmur. Eu botei a patela no lugar. Coloca uma prótese? Não bota. Não coloca? Não precisa necessariamente ser colocada. Necessariamente não. Então, eu posso remover a cabeça do fêmur. A gente faz uma técnica que vai reconstruir agora essa articulação sem a cabeça e o trabalho fisioterápico. Então, essa perna agora, pouco importa se o eixo estava torto. Eu corrigi uma patela fazendo uma técnica que, a princípio, não era uma técnica pensando no joelho. Era uma técnica pensando no quadril. Mas é que está interferindo no joelho. Exatamente. Então, está dentro do raciocínio do joelho. Existem técnicas que a gente tem a luxação de patela, o motivo dela é porque essa parte do fêmur está torta, virada para dentro, que se chama o desvio, varus. Então, como é que eu vou corrigir? Eu vou cortar o osso, vou tirar um pedaço da onde tem mais, onde está torto, e vou colocar uma placa agora no lugar. Lembra que eu falei lá no começo do filhotinho que eu coloco um grampo? Sim. Se eu tivesse colocado o grampo, eu não precisaria de fazer essa cirurgia. Se tivesse sido identificado no início. Exatamente. Só que agora eu estou promovendo uma fratura no paciente. Eu estou cortando. Eu entro com uma serra e eu corto a perna do cachorro. Depois que eu cortei a perna do cachorro, eu coloco uma placa. E esse paciente ele vai reagir como se ele tivesse sofrido uma fratura. Sim. E todas essas agressões elas são muito grandes. É um grau de necessidade, mas eu tenho que entender que isso é uma agressão muito grande. E tudo que eu puder evitar... Então, eu vou dar um exemplo. Muitas vezes eu posso ter um desvio que eu posso fazer uma prótese e o desvio que eu tenho no fêmur está sendo compensado pela tíbia. Sim.
O que ele está sobrando de um lado, o outro osso embaixo está compensando. Será que justifica eu cortar em cima e cortar embaixo? Novamente, o cirurgião tem que avaliar. Cada caso é um caso, Cada né? caso é um caso. É por isso que a gente coloca, por isso que a tomografia ela é muito interessante. A gente coloca isso dentro de um programa de computador. E ali você gira, vê, Não, e a gente posiciona. coloca e mede também. Aham. Mede quantos milímetros para cá, quantos graus para lá, chama cora, né? E a gente faz esses cálculos com base nos desvios para saber esse desvio está dentro de uma faixa normal ou não. Também é frequente a gente às vezes ver um exame radiográfico falando que tem desvio. Só que não foi feito o cálculo. Às vezes aquele desvio é fisiológico. Ele não é um desvio patológico. Ele é um desvio que é do paciente e é normal. Não é um desvio que signifique doença. Que tem que mexer. Exatamente. Então a gente não pode se basear apenas naquela informação. Beleza, tem um desvio? Estou vendo assim no olho. Ah, tem. De quantos graus? Está sendo compensado pelo outro osso? Porque é normal ter uma compensação. Não, olha, ele não está sendo compensado, ele está fazendo uma compressão dos meniscos, está causando dor, está causando instabilidade. Então, o cirurgião precisa avaliar tudo isso. Isso dá muito trabalho. Não é assim, é muito frequente, voltando lá no WhatsApp, quanto é que custa a cirurgia? Só com a informação do raio-x do joelho aqui? Não dá para fazer. Não dá para fazer. Esse paciente precisa de uma avaliação com muito carinho, muito pormenorizada, para definir. Inclusive, por exemplo, chegou hoje cedo para mim um paciente idoso, que já tem todas aquelas alterações por muito e muito tempo. E a necessidade de se corrigir aquele paciente passaria por essas osteotomias, cortar osso. Só que a biologia dele Já não tá é favorável. Isso, né? Tanto a biologia, não digo nem por causa de anestesia, não, porque é muito frequente pensar, o paciente é idoso, não pode anestesiar. Isso não é válido, não. Não, hoje em dia, Não. As técnicas anestesiológicas, é claro que existe a necessidade de equipamentos, medicamentos, profissionais, exames pré-operatórios que vão dar melhor garantia, né, e melhor avaliação desse paciente de fato, né? Mas esse impeditivo não. Isso não existe, tá? A não ser que nos exames pré-operatórios detecte-se alguma patologia que qualquer tipo de anestesia disponível não vai trazer o paciente de volta. Aí você fala não. Então, um paciente idoso que tem aquelas alterações e que eu precisaria de fazer a osteotomia. Só que, lembra daquele nascer e morrer de osso durante toda a vida? Uhum. Tá morrendo já mais do que nasce. Que na medicina humana a gente ouve muito falar sobre a osteoporose. Que é quando morre mais do que nasce. Sim. E o osso vai ficando poroso. Então esse osso frágil, esse osso que não se regenera tão bem quanto um animal mais jovem, não é um osso que aceita muito bem essa coisa de entrar com a serra, cortar e botar uma placa. Então a gente tem sempre que avaliar. Não o exame, mas o paciente. Mas então, no resumo, então, a gente tem várias causas para a luxação de patela. Ela não é unicamente a patela em si. Sim. Né? Tratamentos, N tratamentos. Como você falou, tem um tratamento não cirúrgico, né? Sim. Que você vai tratando o animal. Geralmente isso daí é mais possível quando a gente pega no início, como você falou, que é do grau 1 ou até o grau 2 da luxação de patela. Mas se eu já tenho num filhotinho, grau 3, 4, é cirúrgico. É cirúrgico. É cirúrgico. Não existe a possibilidade. Eu tenho uma luxação grau 2, percebo que ele já tem um desvio. Antes que ele piore, eu vou tratar com cirurgia também. E aí, no caso da necessidade de uma cirurgia, é feita a cirurgia. Hoje em dia tem técnicas, como você mostrou aí, inclusive de prótese para o joelho. Técnicas muito avançadas, mas sempre, qualquer cirurgia que seja, esse animal ele vai precisar, após a cirurgia, de acompanhamento e de tratamento. Não é nem após, é antes. Não, mas mesmo após, fez a cirurgia, ele não tá novo. Sim. Não resolveu para sempre. Tem que acompanhar. Sim. Existe a necessidade paciente de um acompanhamento permanente. Eu sempre digo, né,
que se a gente pensa na fisioterapia, por exemplo, no tratamento conservador, somente depois da própria cirurgia, esse paciente já entra no procedimento cirúrgico aquém daquelas condições clínicas que ele poderia ter entrado. Uhum. Então, se ele entra já preparado, já com um controle de inflamação melhor feito, controle de dor, o fortalecimento muscular, mesmo que às vezes ele não consiga um absoluto, porque ele tem uma impotência funcional, porque ele não consegue mexer a perna direito, porque dói muito essa perna, mas se ele já entra melhor nesse procedimento Você cirúrgico, está preparado, né? mais preparado, melhor preparado, o resultado final é melhor também. Sim. Então, assim, é muito, muito, muito frequente as pessoas estarem com uma ansiedade muito grande Para resolver logo. para resolver logo, e às vezes quando a gente bota um pouco de freio e fala assim, calma, não pode ser assim, a luxação patelar, ela não é uma emergência, a não ser que o paciente tenha sido atropelado. Mas uma luxação patelar crônica, que é o que a gente frequentemente, né, encontra, ela é um problema que já estava ali. E não vai ser de hoje para amanhã que vai mudar absolutamente, que justifique a gente entrar nesta sanha de pressa, essa coisa toda, porque possivelmente a gente não vai ter todo o tempo necessário para estudar o caso completamente. A gente pode dizer que é indicado a uma pessoa que tem um cachorro pequeno, de pequeno porte, esses cachorros de companhia, de colo, é indicado a gente dizer que ele deve procurar um médico veterinário para fazer acompanhamento, para fazer a avaliação dessa luxação de patela? Perfeito. Voltando lá atrás, além de ir lá, vai no veterinário para tomar vacina, ser prescrita a vermifugação, também passar por essa Por avaliação. mais que ele nunca tenha apresentado nada, vale a pena solicitar isso? A gente tem que partir do pressuposto de que 80% dos cães têm algum problema articular. Então, é alta essa porcentagem, né? É alta essa porcentagem. Então, se a gente tem 80% dos cães com algum problema articular, a gente não pode negligenciar. Será que esse tem? Será que eu preciso ter preocupação? Voltando um pouquinho ainda, uma coisa que a gente não falou sobre o peso. Né? O controle de peso é extremamente importante. Importantíssimo. O controle nutricional desse paciente. Naquela articulação, né? Vamos pensar o seguinte. O paciente tem uma estrutura que já foi diminuída. Para que pudesse ser esse pocket, ser pequenininho, ser toy, bem pequenininho, o menor possível. Então, a estrutura física dele é uma estrutura mais delicada, mais sensível. Lembra da sua preocupação daquele osso mais fininho? Uhum. Nesse aspecto, ele vale. E agora eu pego esse osso mais fininho e boto muito peso em cima dele. O osso, ele age e entorta de acordo com as forças que nele agem. Então, eu vou, obrigatoriamente, causar algum tipo de deformação neste esqueleto de um filhote que cresceu com sobrepeso. Primeiro ponto. Nas alterações físicas que acontecerem dentro de articulações, seja na tortuosidade, por exemplo, dessas articulações, eu automaticamente posso ter, a gente chama de incongruência, que é o desencaixe, ou encaixe não tão perfeito assim, e eu vou ter o quê? Doença articular. Então, isso é muito ruim, uma nutrição não tão bem feita, que é muito comum nesses cães. Agora, pensando nos bulls, que é o outro... Os musculosos, Os musculosos são as suplementações mal feitas. Aquela que o cara olhou na internet, porque fulano falou que era para fazer assim. Aí você pega uma alimentação que era balanceada, uma ração de boa qualidade, uma dieta natural feita para aquele paciente, e você mistura aquilo e você atrapalha esse processo. E o desequilíbrio causa alteração também no esqueleto. Isso vai valendo por toda a vida do paciente, tá? Exemplo outro que eu dou é uma cadeira de piscina, essas cadeiras brancas, que você coloca ela paradinha no chão, liso. Se você não botar peso em cima, ela continua bonitinha. Sim. Na hora que você senta em cima, ela abre as pernas. Ela se abre. Então, isso é o nosso chão. Todo mundo tem chão liso em casa. Eu não conheço ninguém que tenha gramado na cozinha. Ainda mais os animais que vivem hoje dentro de apartamento, dentro de casa. Porcelanato, cada vez mais lisos. Então, esse paciente com esse chão liso também, e sobrepeso, também acaba sobrecarregando essas articulações. Então, o controle nutricional, dentro da integração das terapias,
é um dos mais importantes da ortopedia. Até porque se o animal, mesmo não tendo a predisposição a ter o problema articular, se ele tem sobrepeso, Ele vai desenvolver. ele vai desenvolver. Ele pode ser um animal completamente saudável fisicamente, Perfeitamente. mas se ele tem sobrepeso, ele vai desenvolver ao longo do tempo. Perfeitamente. Seja para deitar, para subir, para caminhar dentro de casa, ele vai sobrecarregar essa articulação e com o tempo ele vai desenvolver doença. Beleza. Bom, conversamos hoje com o Fabrício Pagani sobre luxação de patela e vários outros assuntos dentro da articulação. Agradeço muito a todo o conhecimento, as novidades dessa tecnologia nova que está agora no tratamento. Se vocês gostaram, inscrevam-se no canal, comenta pra gente, curte nossos vídeos. A gente vai voltar com mais episódios para vocês. Obrigado, Fabrício. Eu que agradeço, né, a oportunidade de compartilhar um pouquinho, né? Se deixasse, a gente ficaria aqui. Ficaria. Um tempão. Mas Obrigado, é isso. gente.